Iremos resolver aqui a equação 52 do livro do Paulo Intelli, capítulo 6, sobre planos, tá? Então o enunciado diz que é para escrever uma equação geral do plano que passa pelo ponto A e é paralela a tanto a reta R1 quanto a reta R2. Para fazer esse exercício, é interessante ter um pouquinho de conhecimento de como funciona uma equação vetorial de plano. E no caso, a equação vetorial de plano, ela fornece aqui um ponto que é pertencente ao plano, dado nosso ponto inicial, e dado dois vetores que sejam paralelos ao plano que a gente está fazendo, tá? Então, a gente precisa de dois vetores aqui. Esses dois vetores seriam paralelos ao plano, tá? E não paralelos entre si. Pode não ser paralelos entre si. E se a gente tiver esse conhecimento, resolver isso aqui é de uma forma bem trivial, certo? Porque é bem semelhante com o que a gente tem aqui. Veja só, a gente tem duas retas R1 e R2 que precisam ser paralelos ao plano π. Portanto, se a gente escrever a nossa equação vetorial do plano em função dos dois vetores diretores dessa reta, que são os vetores que dão a direção da reta R2 e R1, portanto, o plano π deve ser paralelo a R1 e R2, certo? Já que a gente fez aqui o nosso plano π tendo a noção de pegar esses vetores que são diretores do R1 e do R2. Se os vetores diretores são paralelos ao plano π, então as retas serão paralelas ao plano π também. Certo? Tem que ter um pouquinho de noção geométrica aqui. Tendo isso aqui em mente, a gente resolve isso aqui trivialmente. Então, esse desenho que eu fiz aqui é só para mostrar que, por exemplo, essas duas retas aqui não precisam estar contidas necessariamente no plano π para que ele seja paralelo às duas retas. Se a gente, por exemplo, deslocar esse plano π aqui, ó, algumas unidades para baixo, então a gente tem algumas unidades aqui deslocadas para baixo. Então eu escrevi aqui uma reta que é L que liga os dois planos. E no caso, tem que ter em mente também que esse plano aqui é infinito, tá? Então esses planos se estendem para os lados aqui infinitamente. E essa reta L seria a ligação de um ponto que esteja no plano π2 a um ponto que esteja no plano π. Como as duas são paralelas, a distância de qualquer ponto que a gente pegar em cada um desses pontos serão iguais por serem paralelos. Então, se a gente deslocar esse plano aqui uma distância L para baixo ou uma distância L para cima, mesmo assim esse plano ainda continuará paralela à reta R1 e R2, mesmo que essas retas não estejam contidas nesse plano, tá? Então observe que nossa condição de paralelismo aqui não implica em retas contidas, tá? A gente não precisa ter retas contidas para ter uma condição de paralelismo. E o que vai acontecer, né? A gente não sabe se esse ponto A aqui está no mesmo plano que essas retas, né? Mas a gente não vai também procurar saber. Só vamos resolver aqui. Isso aqui a gente pode até procurar saber, é uma discussãozinha legal de se fazer, mas não é nossa intenção aqui. Nossa intenção é descobrir como resolver esse exercício, tá? Tendo isso em mente, tendo em mente o conhecimento de equação vetorial, que eu irei gravar um vídeo aqui, tanto da equação geral quanto da equação vetorial, eu irei demonstrar essas duas equações para ter noções mais sólidas dessas duas equações para a gente poder resolver exercícios de maneira mais concreta. Tendo isso em mente, a gente pode construir um vetor aqui, tanto de R1 quanto de R2, os dois vetores diretores. Como a gente pode fazer isso? Observe que a reta R1 ela tem a equação yx e z1 menos 3x. A gente pode pegar dois pontos, por exemplo, x1 e x0 e x1, e depois fazer a diferença entre esses pontos, né, para a gente ter um vetor aqui, CD, tá? Então a gente faz a diferença do ponto correspondente ao x1 com o ponto correspondente a x0. Então, quando o x é 0, o y é 0. Quando o x é 0, o z é 1. Quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 1, o y é menos 2.
A gente pode fazer a diferença desses dois, que vai dar um vetor 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, menos 2, menos 1, menos 3. Então esse é o nosso vetor diretor da reta R1. E podemos fazer o mesmo com a reta R2. Então a gente tem aqui, ó, y igual a 2x e z igual a 2 terços de x, tá? Então z aqui, ó, passei dividindo, tá? 2 terços de x. Mesma coisa, x0, x1. X é 0, y é 0. X é 0, z é 0. X é 1, y é 2. X é 1, z é 2 terços. 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. 2 terços menos 0, 2 terços. Então nós temos esses dois vetores diretores aqui, dessas duas retas. Então a gente tem a equação do plano. Então observe o plano x, os pontos do plano, na verdade, né? Os pontos do plano vai ser dado por um ponto que o plano passa, que é o menos 1, 2 menos 1, mais lambda, um dos vetores diretores aqui, 1 menos 3, e o outro vetor diretor, 1, 2 e 2 terços. Como transformar isso aqui em equação geral? Para transformar em equação geral, não deveria nem precisar ter feito isso aqui, tá? Mas a gente fez. No caso, para a equação geral, a gente tem uma equação que segue da seguinte maneira. A gente tem um vetor que é perpendicular ao plano, certo? Então, a gente precisa achar um vetor que é perpendicular a esse plano. E esse plano é dado pelas direções dos dois vetores diretores aqui. Portanto, se a gente tem um vetor perpendicular a esses dois vetores, a gente tem um vetor que é perpendicular ao plano, tá? Então, vamos copiar aqui no cantinho, ó. A gente tem um vetor que eu tinha chamado de m ali na equação, né? Um vetor m que é 1, 1 e menos 3, e um vetor n que é 1, 2 e 2 terços, tá? E o que a gente vai fazer é encontrar um vetor que seja perpendicular a esse plano aqui. Vamos escrever aqui um vetor perpendicular. Eu tentei desenhar aqui um vetor que é perpendicular a esse plano e claramente ele vai ser perpendicular a esse outro aqui, já que os dois são paralelos. Então esse vetor A aqui, ele vai ser perpendicular, é que aqui não parece, né, por causa do desenho, mas ele deve ser perpendicular tanto a R1 quanto a R2. E qualquer outro vetor que esteja nesse plano, esse vetor A também será perpendicular, tá? Porque todo vetor que estiver contido nesse plano será paralelo ao plano. Então, como a gente pode encontrar esse vetor aqui que é perpendicular? A gente pode fazer, então, nosso produto vetorial. Certo? Eu vou colocar só aqui, mas eu não vou fazer... Como eu já disse aqui, já fiz isso nos outros vídeos, né? Eu só vou colocar a resolução, porque o que vem a seguir é trivial, tá? 1 e menos 3. O que tem que ficar aqui desses vídeos são apenas as formas que você resolve as coisas e pensa, né? O resto não nos importa. Então esse vetor aqui vai ser esse aqui. Por quê? Se a gente pegar a interpretação do vetor, do produto vetorial, a gente tem um vetor que resulta aqui, ó, que será tanto perpendicular a esse, quanto a esse, que não ficou muito bem que o desenho, tá ruim. Mas tem que ser perpendicular aos dois, tá? Fazendo esse vetor aqui, a gente tem uma equação do plano que é da seguinte maneira. Π, no caso, seja esse A aqui tendo coordenadas A, B e C, a gente tem AX mais BY mais CZ menos D igual a 0, tá? E aí a gente troca aqui para as coordenadas do vetor perpendicular. E após isso, a gente pode utilizar o X, o Y e o Z do ponto A para encontrar o D, tá? Depois disso é trivial.
Então essa é a nossa forma de resolver esse exercício aqui. Foi a forma que eu encontrei, eu tentei explicar da melhor jeito aqui como que faz os passos para resolver. Eu irei gravar esse vídeo aqui porque ter essa noção aqui de planos e como eles são construídos é ideal para se entender esse exercício.